Deus abençoe a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Que alegria nós estarmos juntos aqui com os irmãos para aprendermos a palavra de Deus nesse culto de terça-feira, aproveitando a porta que Deus abriu para nós. E como eu tenho dito, o maior culto de libertação é o culto de ensino, porque a aliada do inimigo é a ignorância. Naquilo que nós não sabemos, o diabo trabalha, o diabo se move e a intenção dele é nos prender. Alguém já disse que aquilo que eu não sei, eu não desfruto. Então, tem coisas na Bíblia que são bênçãos de Deus para nós, mas a gente acaba não aproveitando, desconhecendo por não ter a revelação. Mas aqui, na terça-feira passada, nós começamos a falar sobre guardar. E nós queremos hoje e mais 2 terças-feiras, junto com os irmãos aqui no culto de ensino, continuar meditando em Provérbios, capítulo de número 4. E nós vamos ler o versículo de número 23 até o versículo de número 26. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23 até o versículo de número 26, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem direitamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, o texto que nós lemos vai nos dar 4 conselhos. E esses 4 conselhos vão ser as diretrizes de Deus para a nossa conduta, se quisermos viver uma vida cristã saudável. E os 4 conselhos são estes. No versículo 23, o texto manda nós guardarmos o nosso coração, termos cuidado com o nosso coração. E na terça-feira passada, nós já exploramos este assunto para que o nosso coração não se torne um laboratório de coisas, de experiências tóxicas. O versículo 24 está nos orientando para termos cuidado com aquilo que nós falamos. O versículo 25, para nós termos cuidado com aquilo que nós vemos. E o versículo 26, a Bíblia está orientando nós termos um cuidado no lugar em que vamos, onde os nossos pés estão pisando. Mas hoje nós vamos falar sobre guardar a boca, a importância de falar na hora certa, guardar os nossos lábios de falar palavras torpes, palavras que não são verdadeiras. E o que devemos saber é que as palavras já deram início a guerras. Mas as mesmas palavras já colocaram um fim também nas guerras. A palavra de Deus dá uma grande importância para aquilo que falamos. Vamos encontrar em toda a Bíblia versículos, mensagens, direcionando de uma maneira correta as nossas palavras. A própria Bíblia, ela vai mostrar que a verdadeira conversão, ela muda a nossa linguagem. Aqui na igreja nós estamos aprendendo que a fé vem pelo ouvir, mas ela é praticada pelo falar. É impossível alguém alegar que se converteu e não ter uma mudança nas suas palavras, na sua fala, na maneira de comunicar. Quando Paulo escreve a Tito no capítulo 2, ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, no versículo 11, mas no versículo 12 ele diz que esta mesma graça que salva, ela nos educa a abandonarmos toda a maldade. Então, a conversão muda a nossa linguagem. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 25, versículo de número 11. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Nós sabemos que maçã é um dos símbolos da saúde, e ouro e prata é símbolo de prosperidade. O que a Bíblia quer dizer é que um crente que nasceu de novo, que tem domínio sobre as palavras,
aonde ele estiver, ele vai produzir um ambiente de saúde emocional, e as suas palavras serão como ouro e prata, ou seja, vão trazer riqueza. Então, um crente, quando tem domínio nos seus lábios, quando ele fala de maneira correta, ele traz para o ambiente onde ele está saúde emocional e também riquezas, prosperidades. Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita o seu tempo. A importância de nós falarmos na hora certa. A própria Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é tido como sábio. A importância do domínio nos lábios. Agora, a importância de nós sabermos como a Bíblia descreve a língua ou a nossa boca. Provérbios capítulo 10, versículo de número 11, a Bíblia vai falar que a boca é uma fonte. Isaías 58, versículo 1, a Bíblia vai falar que a nossa boca é uma trombeta. Tiago capítulo 3, versículo 6, a Bíblia vai falar que a língua é um fogo. Jó capítulo 5, versículo de número 21, a Bíblia vai falar que a língua é um chicote. E Salmos 45, versículo 1, a Bíblia vai dizer que a língua é como a caneta. Salmos 57, versículo 4, a Bíblia vai falar que a boca ou a língua é como uma espada. E Jeremias 9:8 diz que a língua é uma flecha. Quando a Bíblia diz em Jó, capítulo 5, versículo 21, que a língua é um chicote, está falando do tormento psicológico que as palavras podem trazer. Quantas pessoas são especialistas em atormentar o psicológico dos outros? Aonde elas chegam, elas roubam a paz, e tem pessoas aprisionadas dentro do seu lar que não são agredidas com as mãos, mas sofrem uma pressão psicológica, estão sendo chicoteadas por palavras malditas. Mas olha o que a Bíblia diz. Em Salmos 45, versículo 1, o salmista diz assim: o meu coração ferve de palavras boas, e a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Aquelas plumas de antigamente, que eram molhadas na tinta e usada como caneta. Então a língua é uma caneta, e nós devemos saber que a caneta, ela pode escrever uma história, ou ela pode assinar embaixo do que está sendo escrito. Ela pode dar legalidade, veracidade para aquilo que foi escrito. O que a Bíblia quer ensinar é que eu, com as minhas palavras, posso escrever uma história, mas mesmo eu não escrevendo, pelo fato de eu concordar, de eu dar ouvido, de eu repetir, eu estou com as minhas palavras assinando embaixo aquilo que foi falado. É por isso que o Espírito Santo quer dominar as nossas palavras. Deus quer tomar conta dos nossos lábios, porque às vezes nós não falamos, mas concordamos com o que está sendo falado. E quando eu concordo, eu estou dando uma rúbrica, eu estou assinando e dizendo, isso faz parte daquilo que eu creio. Quando a Bíblia fala em Salmos 57, versículo 4, que a língua é como uma espada é uma arma de curto alcance. É o que eu faço com as minhas palavras, com as pessoas que estão perto de mim. Quando a Bíblia compara a língua como a flecha, nós já vimos isto, a flecha é uma arma de longo alcance, enquanto a espada é de curto alcance. Tem gente que fere as pessoas de perto, mas elas têm uma língua tão maliciosa que elas conseguem ferir até as pessoas que estão de longe. Às vezes é uma ligação, faz tempo que não fala com alguém, mas em questão de 3 minutos de conversa, já gera um clima, uma briga, e já estraga uma relação. Mas nós devemos ter consciência que quem decide, quem vai usar a nossa boca, somos nós mesmos. Nem Deus, nem o inimigo vai tomar conta como nos deixando inconsciente. É uma decisão nossa. Quem vai usar os nossos lábios? Há uma proposta divina e uma proposta do inimigo. A tentativa do inimigo é influenciar as tuas palavras. E o desejo de Deus é inspirar as tuas palavras. Tem um texto que eu li ainda hoje, que está em Mateus capítulo 16.
a partir do versículo 14, quando Jesus reúne os seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem os homens dizem que eu sou? O que eles estão falando de mim? O que eles estão falando? E um disse: olha, alguém disse que você é João Batista, o outro disse que você é Elias. Aí Jesus faz uma pergunta, meus irmãos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro é tomado e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo a Pedro que quem usou os lábios de Pedro foi o próprio Deus. Foi Deus que inspirou, foi Deus que usou. Só que Jesus continuou falando, e lá na frente Jesus fala sobre o seu sofrimento. E no meio da sua fala sobre o seu sofrimento, Jesus começa a dizer que vai subir a Jerusalém, e Pedro chama ele e diz assim: mestre, tem compaixão de ti mesmo, tem misericórdia de ti. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas da terra. Na verdade, outra tradução mais atual diz: sai para lá, Satanás, que não entende do jeito que Deus trabalha. No mesmo texto, na mesma ocasião, Deus usa os lábios de Pedro e o diabo também usa. Então nós temos que sermos vigilantes e analisar quem está usando os nossos lábios. Como eu tenho dito, já disse isso, o diabo, Jesus pisou na cabeça dele, e eu creio que a boca dele foi parar lá na nuca. Então agora ele tem que usar a boca de um descrente ou de um crente não maduro, para que ele possa falar. Que Deus venha usar os nossos lábios, que o Espírito Santo seja a inspiração da nossa boca. Pergunto: quem está usando os teus lábios? Quem está inspirando a sua fala? Quem está motivando os seus comentários? O diabo ou Deus? O diabo quer usar a nossa língua para no mínimo duas coisas. Primeiro, para enganar. João 8,44 vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade. Então o diabo quer usar a boca de alguém para enganar. Irmão, o crente não pode mentir. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 4 e de número 5, ele vai falar das manifestações do agir do Espírito Santo. No capítulo 4 ele diz: aquele que mentia, não minta mais. Agora fale a verdade. Como o diabo tem conseguido encontrar brecha na boca de alguns crentes, e para eles já se tornou um hábito mentir, já se tornou um costume mentir. Então, o diabo quer usar os nossos lábios para mentir. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de sofisma. Sofisma é uma mentira contada com argumentos verdadeiros para parecer verdade, mas é uma mentira. Há um ditado que diz que uma mentira contada várias vezes parece verdade, mas a origem é o diabo. Em segundo lugar, o diabo quer usar a boca das pessoas para amaldiçoar. Tiago 3,9 diz que com esta boca nós louvamos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. Quantas vezes nossa boca foi usada para liberar uma palavra de sentença, de maldição sobre alguém? E esta origem não vem de Deus, porque o objetivo de Deus é nos abençoar. Então o diabo quer tomar os nossos lábios para enganar, para mentir e para amaldiçoar. Agora, Deus quer usar os nossos lábios também para no mínimo duas coisas. Primeiro, para pregar a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 9 e 10. No versículo 9, o Senhor diz: hoje eu coloco a minha palavra na sua boca. E no versículo de número 10, o Senhor diz: e agora eu te coloco como autoridade sobre reinos. Olha o que Deus está dizendo. Antes de eu te levantar como autoridade, eu coloco a minha palavra na sua boca. Eu coloco a minha palavra nos seus lábios. Antes de Deus me dar autoridade, Ele tem que ter domínio nas minhas palavras. E Deus quer usar a sua boca para pregar. Atos capítulo 8, versículo 5 diz que Filipe desceu a Samaria e pregou sobre Jesus. Deixa o Espírito Santo usar os teus lábios para pregar, para ensinar. Em segundo lugar, Deus quer usar os nossos lábios para edificar. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil para promover a edificação. Olha o que o texto diz: só saia da vossa boca aquilo que for útil para promover a edificação. Se não há nada que edifica, não há nada a ser falado. Se não há nada que promove um ambiente de melhora, não há nada a ser falado. Algumas referências importantes que nós devemos analisar sobre a língua. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Olha o que a Bíblia diz: na multidão de palavras não faltará pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Uma outra tradução diz que o que controla os seus lábios é prudente, está atento. Mas olha o que a Bíblia diz: na multidão de palavras não falta pecado. Quem muito fala, muito peca. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ser alguém polido e preparado, mas se você começar a andar com pessoas maledicentes, que falam besteira, que não têm vigilância, que não têm filtro nas palavras, o teu princípio moral vai ser corrompido. Os teus bons costumes vão ser afetados, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu creio que todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, todos nós queremos viver dias melhores e ver dias bons. Eu creio que todos da igreja querem viver dias melhores e ver dias bons. Olha o que a Bíblia diz, olha a receita que a Bíblia diz. 1 Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quem quer ver dias bons, viver dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Olha a Bíblia condicionando, na verdade, a felicidade e os dias melhores com o poder da fala. Quer arruinar os teus dias? Continua falando demais. Quer arruinar o ambiente que você vive? Quer trazer tristeza? Continue falando demais. Quer ver dias bons e quer amar a vida? Refreie os seus lábios e não fale enganosamente. Olha o que diz em Eclesiastes 5:2. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. A Bíblia diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Assim sejam poucas as tuas palavras. A Bíblia diz em Eclesiastes 10:20 que nós temos que cuidar o que falamos, porque o que nós falamos pode ser noticiado por aqueles que têm asas, a Bíblia diz. Ou seja, sempre haverá um ouvido rápido para ouvir e reproduzir aquilo que está ouvindo. Mas a Bíblia diz: não te precipites com a tua boca. Se precipitar tem a ver com precipício. O que a Bíblia está dizendo é que há um precipício perto da boca de cada um de nós, e nós podemos cair nesse precipício. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida. Irmão, na sua boca tem vida ou tem morte. É você que decide. É você que decide o que você vai falar, o que você vai manifestar. Depende de você. Agora, eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a entender a importância de falar na hora certa. É por isso que o texto base de Provérbios 4 e versículo de número 24 diz: desvia de ti a tortuosidade da boca. Ou seja, fale na hora certa. Tem um texto extraordinário em 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 10, que conta a história de Nabal e Abigail. É uma história tremenda, porque a Bíblia vai dizer que Nabal, o próprio nome já diz, é nécio, é louco, é desequilibrado. Mas Nabal, apesar de ser louco e nécio, é um homem poderoso.
tem empregados, tem os seus jovens tosqueadores, e o texto bíblico vai dizer que Davi vem vindo, e Davi quer passar pelas terras de Nabal, e quer ter guarita, quer ter atenção. Então Davi, antes de chegar lá, ele reúne uns jovens, seus empregados, e envia-os na frente, e deu a missão. Chegando lá em Nabal, vocês digam a Nabal que em certo tempo nós cuidamos os jovens dele, que nós compartilhamos com eles da nossa comida, da nossa provisão. Olha o que o texto diz. Davi manda dizer, avise Nabal, que nós fomos como um muro ao redor dos jovens de Nabal. Então Davi fica esperando e os jovens vão conversar com Nabal. Quando os jovens chegam lá, se apresentam a Nabal e dizem que vem da parte de Davi, começam a contar a história, que Davi havia sido benevolente, generoso com os jovens de Nabal. Só que quando Nabal ouviu a história, Nabal disse, quem é Davi? É mais um servo, empregado? Empregados eu tenho de monte, alguns até fogem. E ele rejeita a palavra de Davi. O que acontece? Os jovens de Davi retornam e dão a notícia para Davi. Davi, quando ouve a notícia, fica desgostoso com a ingratidão, reúne 400 soldados com espada afiada, e os seus olhos ficam cheios de sangue, e ele diz, vamos lá, e vão matar tudo que é homem, e as crianças também, vão matar tudo. Só que um dos moços de Nabal, ouvindo a atitude louca de Nabal, corre para falar com a esposa de Nabal, Abigail, e conta a história para Abigail e diz, olha Abigail, a sentença já está sobre o seu marido, nosso senhor. Só que Abigail era uma mulher sábia, enquanto seu marido era louco. O nome Abigail significa a alegria do pai. Abigail havia sido ensinada. Abigail prepara alimentos, pães, carne e leva de presente a Davi. Encontra Davi com sangue no olho, só que Abigail se lança no chão e diz, longe de ti, meu senhor, manchar as tuas mãos de sangue, com um homem que nem o meu marido, que é louco. E Abigail se prostra. E quando ela se prostra, Davi diz, bendita Abigail, que com esta palavra desvia o meu furor e livra a minha mão do sangue. Então, Abigail consegue aquietar Davi. Davi não vem matar a Nabal, só que Abigail disse, que Deus faça com os teus inimigos o que ele quiser. Nabal fica sabendo no outro dia, suas pernas estremecem, e entre o período menor de 10 dias, Nabal morre. E Davi depois casa com Abigail. O que a Bíblia nos ensina em Provérbios 15, versículo 1? Que a resposta branda desvia o furor. Nabal foi louco, mas Abigail liberou uma palavra na hora certa. Nabal, pela loucura, pelo seu falta de equilíbrio, ele colocou a sua família em risco e também a sua vida. Quanta gente boa, mas que fala demais, colocando a própria família em risco, arruinando a casa. Ele acaba colocando a família em risco, ele morre e perde a mulher. Quanta gente perdendo família, perdendo bens preciosos por falar demais. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2, 16 e 17. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O que o texto está dizendo, Paulo está dizendo, evita essas conversas frívolas, porque a conversa frívola nunca para em si mesma, ela cria mais impiedade. E aí o Paulo diz assim, mas evita as palavras profanas, porque produzirão maior impiedade. E olha o que ele diz, e as palavras desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e também Fileto. Olha o que Paulo está dizendo. As palavras de Emineu e Fileto, elas são gangrena. E o que é gangrena? É câncer, é veneno, é infecção. Paulo está dizendo que tem gente que na ponta da língua tem câncer, tem infecção e vai contagiando os demais. A Bíblia diz em Provérbios 16 e versículo 16 ao 19, olha o que a Bíblia diz, vai falar de 6 coisas que Deus odeia, e das 6 que Deus odeia, tem 3 delas relacionadas com a língua. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olha o que a Bíblia está dizendo, das 6 coisas que Deus odeia, tem 3
que está relacionada à língua. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha o que o texto está dizendo, que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Meus queridos, nós devemos nos tornar pacificadores. Nós não devemos cair no erro do leva e traz e fica conversando e fulano me disse. Não, olha o que a Bíblia diz em Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo. Mexeriqueiro, numa tradução mais atual, fala: não andarás espalhando fofoca. Mentira. Deus odeia quem semeia. Irmãos, tem gente que tem prazer em contar para os outros. É aquela história: irmão, eu estou te ligando, mas é para nós orarmos. Não fala para ninguém, eu confio na tua maturidade. Desligou o telefone, a outra liga para a outra e diz: irmã, eu vou te contar, mas é para orar, longe de mim. Uma falsa humildade que maquia a coceira da língua de contar o pecado e o problema dos outros. É como aquela historinha do moço que falou mal do homem de Deus e chegou lá e pediu perdão, e o homem de Deus disse: não, eu te perdoo, fica tranquilo, mas sobe naquele monte lá em cima e leva esse saco de pena contigo. Tá bom, eu faço, depois tu vem falar comigo. E chega lá em cima e joga. E aquele moço subiu aquele monte, ficou cansado, mas chegou lá em cima e espalhou as penas, e veio correndo pedir perdão para o homem de Deus. E o homem de Deus disse: não, fica tranquilo, você está perdoado, só me faz um favor, vai lá e recolhe todas as penas. E o rapaz disse: mas que é isso? Não há como recolher as penas, elas se espalharam com o vento. Assim, não há como você recolher o comentário mal que você fez ao meu respeito. Que possamos pensar antes de falar. Quando eu não falo, eu ainda mando na palavra. Quando a palavra saiu dos meus lábios, aí é ela que me governa. Aí ela se tornou senhora da minha vida. Tem 3 coisas que não volto atrás: a oportunidade perdida, a pedra lançada e a palavra dita. Pense antes de falar. Como pastor, às vezes a gente, só pelo fato de concordar, como eu disse, a língua é uma caneta, já está assinando a história que outro falou. Mas eu tenho decidido, por mais que eu peque e erre às vezes, mas eu só vou falar o que eu posso sustentar. E se é um erro, eu vou dizer assim: faltou vigilância, faltou maturidade, eu falei, mas eu estou aqui para pedir perdão. Eu estou aqui para que vocês me ajudem. Não espalhe contenda entre os irmãos. Agora, o que nós devemos saber sobre as palavras? Anote aí, o que nós devemos saber sobre as palavras. Primeiro, devemos saber que as palavras nos dão uma direção. Nos dão uma direção. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5, olha o que a Bíblia diz: eles tentaram pescar, não pegaram nada a noite inteira, Jesus aparece e ordena eles lançarem a rede. E o que eles disseram? Olha, nós não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E o texto diz numa tradução que eles lançaram a rede no lado direito e pegaram muitos peixes. Ou seja, a palavra de Jesus deu uma direção. Saiba que as suas palavras dão direção para pessoas. Tem pessoas que ligam, que nos procuram: pastor, o que eu faço agora? É uma tarefa muito difícil, porque a gente não sabe tudo. E às vezes, por não saber, é melhor não ensinar atalho. É melhor não falar e dar aquela velha desculpa, que alguém chama de desculpa, mas funciona: vou orar por você. Vou orar, porque as palavras, elas dão uma direção. A minha palavra dá uma direção para a minha casa, para a igreja, para os meus filhos. A tua palavra direciona alguém. Quando alguém vem e ela empresta os ouvidos, cuidado com o que você vai falar. O que eu devo saber sobre as palavras? Em segundo lugar, que as palavras promovem o ambiente em que eu vivo. Quando Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo em Efésios 5:18, no versículo 19 ele diz assim: cantem hinos e salmos e cânticos espirituais entre vocês. Olha o que Paulo está dizendo, que as palavras promovem o ambiente. Irmão, não adianta
chamar pastor para orar na sua casa, repreender o peso. O peso é produzido pelas palavras. Libere palavras melhores que a sua casa fica leve. Quantas vezes a gente indo para o interior, visitar um irmão, visitar outro, e com alguém nos acompanhando na visita, a gente vai durante o trajeto no caminho, falando as coisas de Deus no carro. Já aconteceu de nós sermos renovados em mistérios, em línguas estranhas, porque quando se fala de coisas do céu, o céu se faz presente. Se você falar do céu, o céu vai te envolver. Se você falar dos mistérios de Deus, a graça de Deus vai se manifestar, porque as palavras promovem o ambiente. Se eu quero ter uma casa em paz, não devo orar pela paz, eu devo me tornar um pacificador. O que eu devo saber em terceiro lugar sobre as palavras? Que as palavras ativam destinos. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 12, versículo 36 e 37. Pelas tuas palavras, você vai ser condenado. E pelas tuas palavras, você vai ser justificado. Pelas tuas palavras. Você que está conversando, falando, pelas tuas palavras, você vai ser condenado. E pelas tuas palavras, você vai ser justificado. Será justificado, será condenado. As palavras promovem o destino. O que eu falo declara para onde eu estou indo. O que eu falo declara aonde eu vou chegar. E em quarto lugar, nós devemos saber que as palavras ativam o céu. Glória! As palavras ativam o céu. Números 14, 28 diz assim: como falastes ao meu ouvido, assim eu farei contigo. Como falastes ao meu ouvido, assim eu farei contigo. O que o texto quer dizer? Aquela historinha antiga que nós falamos do cuidado, filho, que tu fala que os anjos podem dizer amém. É a mesma história, o que você fala, o céu pode sentenciar. Então nós devemos ter esse cuidado, como falastes ao meu ouvido, eu vou fazer contigo. Lembra aquele texto bíblico? O que dois concordarem na terra será ligado no... Quantos concordam na bênção de Deus nesse próximo ano? Quantos concordam que Deus vai prosperar a nossa casa? Está ligado no céu agora. O que dois ligar na terra está ligado no céu. Quando você encontrar o seu irmão e ele está lamuriando, tire isso da mente dele. Coloque palavras boas e você também aproveite e fale. E Deus vai assinar embaixo. E as coisas vão acontecer. Deus vai fazer. Cuidado como você está usando a sua boca. Agora, é impossível falar da língua e anular a carta do apóstolo Tiago. Como Tiago descreveu a língua? Tiago capítulo 3, versículo 3 e 4, Tiago diz que a língua é freio e leme. No versículo 5 e 6, ele fala que é fogo e é veneno. E no versículo 11 e 12, ele diz que a língua é fonte e é árvore. Quando Tiago fala que a língua é freio e leme, está falando que a língua serve para dar direção. Quando ele diz que a língua ou a boca é fogo e veneno, são para destruição. Mas quando ele fala que a língua é fonte e árvore, fala de provisão, de alegria, de prazer, de regozijo. Sou eu que decido se tem veneno e fogo, ou a minha boca é um freio, é um leme, ou fonte e árvore. Deus quer nos ensinar, Deus está nos ensinando. Agora, para nós irmos concluindo o nosso ensino, existe uma história sobre as 3 peneiras de Sócrates. E essa história é extraordinária porque serve de filtro para nós. E eu quero que você ouça isso com atenção. E se quiser, anote as 3 peneiras de Sócrates. Olha o que essa história conta. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras, indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer contar para mim é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tenha certeza da veracidade, a coisa deve morrer aqui. É verdade? Suponhamos então que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa?
Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você vai contar é verdade e é uma coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Ou seja, convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o mundo? Então, Sócrates vai arrematar a história desse jeito. Se passou pelas três peneiras, ou seja, verdade, bondade e necessidade, conte, tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Eu creio que se nós usarmos essas três peneiras de Sócrates, seja no nosso ambiente familiar, empresarial, ou até mesmo, principalmente no ambiente da igreja, nós vamos solucionar 80% dos problemas. Te contaram algo? É verdade o que estão falando? Ou é um diz que me diz? Tem crente que gosta de diz que me diz. Tem crente que gosta de uma pendenga. Tem crente arengueiro que gosta de um problema. Então, é verdade? É. Aí tu vai para a segunda. Tem bondade envolvido nisso? Ou te contaram maliciosamente, sabendo que você tem a fraqueza da língua e você vai contar para os outros? Se é bom, é necessário contar para os outros? Ou dá para morrer aqui? Se não é necessário, morre em você. Não seja você um compactuador, um propagador de mentira. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Olha o que diz Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Por que Deus nos deu duas orelhas, dois ouvidos, no caso de alguns, umas orelhas bem grandes? Para ouvir mais. E deu uma boca para falar menos. Ninguém gosta de gente que sempre está falando, sempre querendo ensinar, sempre querendo redarguir, sempre está querendo dar lição. Não, fale menos e ouça mais. E nós vamos colocar um fim em tanto problema. Não seja você um crente bocudo, complicado. Seja você um pacificador. Nutramos esta igreja de saúde emocional, espiritual. Seja você alguém que desfaz as obras do diabo em nome de Jesus. E abençoe as pessoas que estão perto de você. Deus te abençoe. Se coloque em pé comigo, quero orar por vocês agora. E nós vamos orar em cima da palavra. Porque só há mudança quando nós temos coragem de orar em cima da palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.